O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes, a equipe que colabora na transmissão desta Santa Missa, e vocês todos que estão em casa, aqui em nossa cidade ou em outros lugares. Pode ter gente até de outros países que nesse momento estão nos acompanhando e rezando conosco. Então a todos nossa saudação e também o desejo de que de fato essa palavra de Deus esteja no coração de todos nós. A liturgia deste domingo nos convida a refletir sobre os valores fundamentais de nossa vida. O que é mais importante para nós? Quais são os valores mais importantes para cada um de nós? Voltando um pouquinho à primeira leitura do primeiro livro dos Reis, o Senhor apareceu a Salomão e disse a ele: pede o que desejas e eu te darei. E aí a gente pode imaginar, se o Senhor diz a Salomão: pede o que quiseres, eu te darei. Imagine só o que ele poderia pedir, né? Salomão poderia pedir tanta coisa ao Senhor: longos anos de vida, riqueza, morte dos inimigos, que ele tinha muitos inimigos, a busca pelo poder para ocupar o lugar dele, né? Ele poderia pedir tudo, porque o Senhor o deixou livre. Pede o que desejas e eu te darei.
Mas como nós ouvimos no texto, o pedido de Salomão é simples, direto, objetivo. O que ele pede? Um coração compreensivo, capaz de governar e de discernir entre o bem e o mal. Salomão pediu sabedoria. Sabedoria para saber governar, para conduzir bem o povo, para cuidar do bem do povo. E esta oração agradou ao Senhor. Quem dera que hoje em dia, todos os nossos governantes tivessem essa humildade que Salomão teve, de pedir sabedoria para bem governar, para bem conduzir e olhar para aquilo que o povo mais precisa, mais necessita. Porque o governante tem essa missão, é cuidar do bem do povo, é procurar empenhar-se cada vez mais pela dignidade do povo, para que as pessoas sejam protegidas, para que as pessoas tenham condições dignas de viver, que as pessoas sejam respeitadas, valorizadas. E aí não importa a classe social, o governante é o governo de todos e para todos, não é para seus amigos somente, não é para um grupinho de privilegiados. O governante deve cuidar do bem de todos e olhar com mais atenção ainda para os mais pobres, para os mais excluídos, os mais abandonados. Sabedoria é o que Salomão pediu, e essa oração agradou ao Senhor. Depois, na segunda leitura, na carta aos Romanos, Paulo escreve: sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. O recado era para os romanos, o recado é para nós, todos, Se nós procuramos amar a Deus, se nós procuramos também amar os nossos semelhantes, Deus está sempre conosco. Deus não vira as costas para nós. Deus sempre nos conduz no caminho da verdade e do amor. No Evangelho segundo São Mateus, 3 pequenas parábolas que falam sobre o reino de Deus e as transformações que o reino de Deus provoca em nós, em todos nós. O reino de Deus, diz as parábolas, reino de Deus, reino dos céus, é o mesmo sentido, tá? O reino de Deus é como um tesouro escondido no campo. O homem procurou e encontrou o tesouro, aí ele não mede sacrifício, ele vende tudo o que tem para conseguir comprar aquele campo, porque lá tem um tesouro de grande valor. Ele se empenha ao máximo para conseguir aquele tesouro escondido no campo. O reino de Deus é como um comprador que procura pérolas preciosas. Ele procura, quando encontra, ele se empenha ao máximo para conseguir aquela pérola preciosa, porque ele sabe o valor que ela tem. O tesouro escondido no campo, as pérolas preciosas, nessas 2 pequenas parábolas, o Senhor quer nos mostrar que a descoberta desse tesouro e dessa pérola deve provocar em nós 2 atitudes: a renúncia e a alegria.
renunciar a tudo que podemos renunciar para conseguir esse tesouro e essa pérola. E a alegria de ter encontrado esse tesouro e essa pérola. Jesus afirma que o verdadeiro discípulo é aquele que busca, encontra o tesouro do reino e se compromete com o reino. Atenção, tanto aquele que encontrou o tesouro, como aquele que encontrou a pérola, ele não ficou lá em casa, né? Eu estou aqui mesmo, estou aqui. Ou então, eu vou dar uma voltinha por aí para descansar um pouco, né? É bom a gente enfatizar esse aspecto que tanto aquele que encontrou o tesouro como aquele que encontrou a pérola preciosa procurou. Não ficou de braço cruzado, como se diz. Ele procurou até encontrar. Então, assim, Deus vem sempre ao nosso encontro, sim, mas nós também temos que procurar a Deus, temos que procurar o Senhor, temos que abrir o coração para o Senhor. Na terceira pequena parábola, o reino de Deus é comparado como uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo. Essa parábola nos mostra que Deus não tem pressa. A rede lançada ao mar, de novo, o pescador, ele queria pescar, por isso ele lança a rede ao mar e apanha muitos peixes, né? A separação dos bons e dos maus será no fim dos tempos. O reino de Deus acontece aqui sem excluir ninguém. Ele se mostra a todos e todos têm a possibilidade de procurá-lo como bem maior. Todos nós podemos procurar a Deus como o bem maior de nossa vida. Não podemos desistir nem desanimar. Tantas vezes, ou pelo menos quem de nós alguma vez já não ouviu alguém dizer assim: parece que Deus não atende as minhas preces, parece que Deus não vê, não sabe o que eu estou passando, a situação que estou enfrentando. Será que Deus não percebe o que estou vivendo? Certamente muitos de nós já ouvimos uma pessoa ou outra se expressar dessa maneira. Não, Deus não exclui ninguém, Deus não despreza ninguém. Todos nós temos um lugar no coração de Deus. Para Deus Ele não privilegia um grupinho escolhido. Ele é para todos, Ele cuida de todos, porque ama a todos. E nós todos, sim, temos a possibilidade de buscar a Deus como o bem maior de nossa vida. Sem Deus, afinal, quem somos nós? Só a sabedoria divina poderá nos iluminar para compreender a vontade de Deus e anunciar com alegria a nossa descoberta. Entender a vontade de Deus e anunciar também para os irmãos, para as irmãs. Como Salomão, é importante que nós também peçamos a Deus muita sabedoria para saber escolher sempre o verdadeiro tesouro. Porque, digamos assim, existem os tesouros falsos.
O mundo está cheio de tesouros falsos. E nós devemos procurar e buscar sempre o verdadeiro tesouro, o grande valor de nossa vida, que é o Senhor. Peçamos a Deus também muito entusiasmo para manifestar a alegria de ter encontrado Jesus, de ter encontrado o Senhor. A alegria de ter Jesus no coração e na vida, e manifestar essa alegria também. Ele está conosco, Ele nos fortalece, Ele nos ampara. No momento como esse, como estamos vivendo, desta pandemia que tem causado tristeza a tantas famílias, tantas pessoas, o número de mortos, as famílias que passam por problemas, por dificuldades nesse momento, mas Deus está junto, Deus não vira as costas, Deus está perto, Deus fortalece, Deus encoraja. Por mais dificuldades, problemas que nós possamos passar, enfrentar, Deus está conosco. Deus não desiste de nós. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Deus não desiste da sua família. Então, esse verdadeiro tesouro, essa pérola preciosa, está ao nosso alcance. É preciso buscar a Deus sempre. E a oração é sempre muito importante. Deus não precisa da nossa oração, mas nós precisamos rezar. Nós precisamos buscar pela oração. Permitam-me fazer aqui uma breve oração, e você vai procurando acompanhar mentalmente e rezando comigo também. Senhor, que eu saiba demonstrar alegria e felicidade por ter achado este tesouro, e saiba me livrar da tristeza, do cansaço, do desânimo. Senhor, que a minha alegria seja contagiante, minhas escolhas testemunhem minha fé no dia a dia, e me torne um missionário, uma missionária do teu amor. Que Deus esteja em meu coração, em seu coração, em minha família, em sua família também. Que o Senhor esteja com os nossos avós, cujo dia celebramos hoje. Que o Senhor esteja na vida dos casais do ECC, que celebra 50 anos aqui no Brasil. E que esse tesouro, essa pérola preciosa, nos ajude sempre a caminhar com fé e alegria. Amém.